Fala galera, bem-vindos ao canal Baú do Cruzeiro. No vídeo de hoje, um vídeo especial, um vídeo de inscritos. Trouxe uma convidada aqui, uma amiga do Twitter, a Rafaela. A gente vai falar sobre o trabalho do Fernando Seabra, repercutir aí essa trajetória dele, o que deu certo, o que deu errado. Eu acho que tem pequeno spoiler, eu acho que deu muito mais coisas certas do que errado, né? Então, basicamente é esse o tema do vídeo. Já deixa seu like, ativa o sininho, deixa seu comentário aí, as suas expectativas foram atendidas, foram superadas e tudo mais. Então eu vou deixar agora aqui a Rafaela se apresentar e a gente já começa o vídeo. Fala, Rafaela. E aí, Matheus, tudo bem? Queria agradecer pelo convite e vamos falar um pouquinho sobre esse trabalho que tem pouco mais de 3 meses, né, de Fernando Seabra no Cruzeiro. Só que parece que a gente já viveu 1000 vidas nesses últimos 3 meses e meio, aí, quase 4 meses. Então, vamos tentar recapitular aí os principais pontos e ver se a gente consegue chegar a algumas conclusões sobre o trabalho dele. Com certeza. Para a gente começar a falar, a gente tem que voltar para o começo, né? O Fernando Seabra esteve no Cruzeiro em 2020 e 2023 para poder, numa tentativa, numa última tentativa de escapar do rebaixamento. Graças a Deus deu certo, muito com a ajuda do Paulo Autuori também, mas a gente sabe que o grosso do trabalho ali foi realmente do Fernando Seabra, né? O Cruzeiro optou por não continuar com o trabalho dele e eu acho que naquela época a decisão fazia certo sentido, né? Porque era um treinador que nunca tinha treinado profissionalmente e eu acho que já vindo de uma temporada meio complicada ali de resultados, se vem com um treinador desse, eu acho que a torcida ia terminar de queimar o bandeirão do Ronaldo, né? Ia antecipar, né? Mas aí veio o Larcamón, não deu certo. Ele chega num momento assim muito complicado, porque ele pega um elenco que não foi ele que montou, vários jogadores ali, foi pedido do técnico Nicolas Larcamón, e eu queria entender um pouco assim da sua parte, o que passou assim na sua cabeça quando o Cruzeiro anunciou a volta do Seabra, Rafaela? Eu acho que você já até começou a tocar em alguns pontos que eu diria, mas eu acho que o principal termo é insegurança e incerteza. E eu acho que as próprias decisões que aquela diretoria tomava muito no que tange ao futebol, muitas vezes deixava a gente com essa sensação de insegurança e incerteza, né? Um treinador que em dezembro não serve para assumir o time titular do Cruzeiro, o time principal, aliás, do Cruzeiro, e aí 4 ou 5 meses depois estão convictos de que ele tem essa capacidade. Então eu acho que o próprio momento era um momento muito difícil, a gente não viu esse elenco entregando um futebol assim, minimamente coerente de uma partida para outra. A gente viu um time que oscilava bastante mesmo contra equipes inferiores. A gente não tinha muita certeza de qual seria o time ideal, porque a gente não viu vários jogadores, né, e vimos muitos de alguns outros. E com esse contexto do Seabra, que por mais que ele foi um dos grandes responsáveis naqueles 6 jogos pela manutenção do Cruzeiro na Série A em 23, ele tinha um escudo muito grande na figura do Paulo Autuori, e inclusive isso foi muito bem orquestrado ali para aquela diretoria, para que ele sim dava os treinamentos, ele estava à frente no dia a dia, mas ele tinha um escudo enorme à frente dele, justamente para se sentir menos pressionado pela torcida e pela imprensa, né? Então, eu acho que ele chegou num momento muito conturbado. O fato dele ele poderia ter sido a escolha em dezembro e não ter sido, pesou contra ele. Eu sei que não é culpa dele, é uma questão de uma escolha da diretoria, mas querendo ou não ele chegou com essa áurea de desconfiança, e ele chegou no momento em que muito rapidamente as coisas mudaram no Cruzeiro, né? Então eu lembro que o Pedro Martins anuncia o Seabra e pouquíssimo tempo depois, questão de dias, o Pedro Martins não faz mais parte da equipe do Cruzeiro, ele aceita a oferta do Vasco. Aí a gente tem uma entrevista do Paulo André, que fala que vai ser o novo diretor de futebol interino do Cruzeiro, até eles encontrarem uma outra figura.
E em questão de dias muda tudo, e o Pedro Lourenço compra a SAF, o Ronaldo não está mais, e a primeira coisa que a gente descobre, a primeira mudança significativa, é que a equipe que toca o futebol ia ser muito mudada. Então ele chega nesse turbilhão de coisas, talvez uma expectativa de um 10º lugar, porque era o que o elenco iria comportar mesmo, a gente com uma expectativa de uma janela de meio de ano muito modesta, e em questão de dias isso muda, né? E aí ele tem esse grande desafio de fazer esse time jogar com uma expectativa que mudou muito da torcida, e acho que até então ele tem conseguido entregar um resultado até bem surpreendente, assim. Assim, pegando um gancho no que você estava falando aí sobre expectativa, né? Eu acho que quando há troca de gestão e com aquelas primeiras colocações do Pedrinho, até da própria imprensa com informações de que vai ter um aporte muito grande, naquele momento as pessoas já começaram a falar assim, se vai trazer jogador, então tem que trazer um treinador também que comporte um elenco maior, que muito se duvidava se o Seabra tinha capacidade de fazer a gestão do vestiário, né? Mas alguns sinais ali positivos de que ele teria essa capacidade a gente já tinha. A entrevista do Lucas Silva no final do ano passado, eu não vou me recordar qual jogo, talvez contra o Palmeiras, que foi a última partida ali que selou o futuro de alguns jogadores, a comissão técnica. Talvez naquele momento ali, talvez não, né? Naquele momento o Lucas Silva fala que ao ser perguntado sobre o futuro treinador do Cruzeiro, troca de gestão, ele fala que talvez o Cruzeiro já tinha esse treinador, que era o Fernando Seabra, né? E assim, eu acho que o pulo do gato ali da gestão do Seabra, do que ele conseguiu fazer é manter o que o Nicolas Larcamón estava fazendo e mudar aos poucos, né? E aproveitando isso, eu queria te perguntar assim, o que você acha que mudou assim de qual foi a maior mudança ali entre o Larcamón e o Seabra, porque é o mesmo elenco, só que com resultados bem diferentes, né? Bem discrepantes. E isso é até interessante, né, Matheus? Porque a gente tem os reforços agora, mas isso é muito recente. O Seabra tem feito um trabalho muito elogiado no Brasil inteiro, com o mesmo elenco que estava aí desde o início do ano, e em que pese algumas lesões e alguns jogadores que ele acabou perdendo ao longo desse percurso, né? Eu acho que a principal diferença é a organização do time. Quando eu assisto o Cruzeiro jogar, eu vejo um time que sabe muito bem o que fazer quando tem a bola, quando não tem a bola e em todas as fases do jogo. Então, são movimentos coordenados tanto no momento defensivo quanto no momento ofensivo. Tem um vídeo muito legal do Pedro Torres fazendo uma análise dos movimentos do ataque do Cruzeiro sem a bola no jogo contra o Corinthians. Então, o movimento dos atacantes e dos meio-campistas. E é muito legal de assistir isso, porque você vê como que o futebol vai muito além daquele jogador que está com a bola nos pés, né? E às vezes o torcedor ele fica ansioso para ver o fulano ou o ciclano jogando, mas o que a gente observa é que os jogadores escolhidos ali, eles estão desempenhando, e isso é importante para o treinador também, né? Mas eu acho que a principal diferença é do ponto de vista de organização e de um time que sabe o que fazer com a bola. Eu acho que ele tem um pouco mais de consistência no sentido da forma de jogar. Ele precisou mudar um pouquinho quando ele perde todos os centroavantes do elenco, né? Então ele precisou mudar um pouquinho a forma de jogar. Mas o Larcamón, ele tinha, talvez, eu falo que eu acho que ele pecava um pouco pelo excesso, ele tinha uma necessidade, às vezes, de antecipar mudanças do treinador adversário, ele, às vezes, no jogo, mudava demais a forma do time jogar, então, às vezes, com uma substituição, ele mexia na defesa, no meio-campo e no ataque, e isso para um time que tinha um elenco com pouca profundidade, poucas peças, e ele com pouquíssimo tempo de trabalho, é muito difícil que isso dê certo, né? Então eu brinco assim
com meu marido, com meu pai, que eu acho, não dá para falar que o Larcamon é um treinador horrível, eu não iria por esse caminho igual muita gente vai, porque a gente viu muito pouco dele, mas eu acho que ele ainda não está pronto, ele pode vir a ser um ótimo treinador, mas hoje ele ainda não é. E eu acho que o Seabra tem muito mérito de entender o contexto onde ele está, que é um futebol que não te permite muito tempo. Tanto que a gente vê que mesmo com um grande desempenho que ele tem conseguido, às vezes uma derrota é suficiente para ter gente pedindo a demissão dele, né? E não são poucas pessoas. Então ele tem muito mérito de entender o contexto do futebol em que ele está inserido, onde as coisas acontecem muito rápido e primeiro você precisa ter consistência e resultado para depois, aos poucos, você ir colocando um pouco mais da sua assinatura em alguns movimentos, em algumas escolhas. Então, acho que é mais ou menos por aí e explica o sucesso dele até aqui, nesses 3 meses. Tem 2 pontos que você falou ali que eu acho muito importante, que a gente tem que citar exemplo aqui para nossa audiência, a questão da antecipação, que, por exemplo, no clássico ali na final do Mineiro, ele não espera o Milito reagir ao gol do Cruzeiro. Ele faz as alterações antes e essa questão que você falou assim, você muda muita coisa ao mesmo tempo, ele mudou a estrutura e o gol do Saravia, ele sai no momento que a defesa do Cruzeiro ainda estava se reposicionando ali, entendendo o que foi o pedido ali do Larcamon, e assim, não precisava, era ele que tinha que reagir à mudança do Milito, e acabou que ele entregou a tática dele pro treinador dos caras lá e fazer o antídoto, né? E aí o resto todo mundo sabe. A própria questão da gestão de elenco, ele pediu vários jogadores que ele não usou. Por exemplo, o Vidalba, o Cifuentes, jogadores que foram indicação dele e que, assim, em determinado momento ali, a gente queria ver mais do Vidalba. O Vidalba acabou que, se não fosse um jogo ou outro aí com o Seabra, que houve suspensão e ele jogou e a gente pôde ver que realmente ele é um jogador que pode ser útil para o Cruzeiro, talvez ficasse perdido ali, né? Então, assim, essa questão de gestão de elenco é muito importante porque, por exemplo, quando o Seabra entra e mantém basicamente a estrutura do time do Nico, mas com resultados melhores, o que isso significa? Lá atrás, em 2019, você tem um exemplo do Ceni que vem para livrar o Cruzeiro do rebaixamento, mas não tem êxito nisso, por quê? Porque o jogador, cara, ele é um bicho muito mimado, assim, corporativista. São vários adjetivos, né? Se é que a gente pode falar assim. Então, assim, rapidinho ali os jogadores do Cruzeiro se juntaram, se uniram às lideranças e derrubaram o Ceni. O Seabra não, ele veio, manteve o Neres, acho que foram 2 jogos só. A torcida trata como se o Neres tivesse sido titular em 90% dos jogos, mas assim, manteve ali já e foi promovendo as mudanças que eu vou dizer assim que a torcida queria, que era um clamor popular muito grande. Ele foi fazendo isso, o time foi melhorando, os resultados foram vindo, e é muito daquilo que você falou. No Brasil, você pode jogar bem, mas se não tiver resultado, não sustenta. Aqui não há paciência com o treinador para ficar assim tanto tempo. E assim, nessa questão de entender assim, o que é o jogo, entender a proposta do treinador, a gente pode citar o exemplo do Pesolano, que o Eduardo Brock falou na live do Samuel Venâncio que quando ele chegou no Cruzeiro falando que vamos jogar com 3 zagueiros, saída de bola atrás, ele mudou a característica de vários jogadores, assim, todo mundo achou que o cara era doido. Então, assim, se o jogador não embarca no treinador para tentar fazer dar certo, enfim, pode ser o melhor treinador do mundo que não funciona, né? E aí, no caso do Pesolano, os jogadores vendo que estava dando certo, né? Eles falou, pô, esse cara sabe de alguma coisa. E foi, o Cruzeiro subiu assim com o pé nas costas, né? O meu medo, à medida que o trabalho do Seabra foi evoluindo, era que ele começou, na verdade, não é nem medo, foi o que aconteceu.
ele começou a ser vítima do próprio sucesso, né? O time que estava para ser eliminado na Sul-Americana num grupo muito fácil, que todo mundo falava que era do meio da tabela para baixo, de repente começa a jogar muita bola, começa a desempenhar, a competir. E aí, quando o Cruzeiro competia, o resultado não vinha, havia uma pressão muito grande em cima do Seabra, porque mas dava para ganhar do Flamengo, dava para ganhar do São Paulo. Mas assim, as pessoas não entendiam, ou fingiam não entender, que só era possível ganhar do São Paulo, só era possível ganhar do Flamengo por causa do trabalho do Seabra, né? E assim, antes de chegar, as expectativas eram baixas. E aí, quando ele chega, o resultado vem, de repente já tem gente falando de título, e aí é aquela coisa, né? São as expectativas que o próprio torcedor cria. É verdade. Assim, é importante que a gente saiba alinhar as expectativas o tempo todo e entender que eu acredito que o Cruzeiro tem um trabalho hoje muito promissor a médio prazo, médio e longo prazo. Mas nós não somos o único trabalho promissor, o único trabalho bom do país, muito pelo contrário, a gente chegou um pouco atrasado nessa festa. Tem trabalhos muito na nossa frente e agora a gente está fazendo um processo de correr um pouco atrás para voltar a competir nesse nível. Então, quando você cita, por exemplo, 2 exemplos aí, Flamengo e São Paulo, em que pese algumas questões administrativas e financeiras do São Paulo, a gente está falando de um time que acabou de ser campeão da Copa do Brasil e de um time que acabou perdendo seu treinador para a seleção brasileira e teve uma certa dificuldade ali no início até conseguir um novo comandante. E a gente está falando do time do Flamengo, né, que é o time a ser batido no país, que tem uma capacidade de arrecadar recursos que nenhum outro clube tem, talvez o Corinthians se um dia se organizar para isso. E para competir com o Flamengo precisa ser muito correto no trabalho que é feito. E nós estamos ainda engatinhando nisso, né? Eu acho que vem sendo feito um trabalho pós-SAF ali, né? Primeiro com a equipe do Ronaldo e agora com a equipe do Pedro, que tem que ser valorizado, a gente está no caminho certo, mas ainda falta um tempo, né? E isso uma análise mais macro. Se a gente for para uma análise menor, micro, o Seabra acabou de chegar, né? Tinha 2, 3 meses de trabalho, nem isso, e já enfrentando essas equipes, como você falou, com capacidade de vencer. Só que entra uma série de coisas. Primeiro, ele tem muito mérito em fazer com que essa equipe consiga chegar nessas condições, e lembrando que era o mesmo elenco do início do ano, a gente não está falando de reforços ainda, porque isso fica no imaginário da torcida. Tem o fulano, tem o ciclano, tem o beltrano, mas eles ainda não estavam aptos a jogar. Então é preciso fazer essa separação o tempo inteiro. Então tem essa questão do trabalho dele, que permite que o time tenha essa capacidade de competir contra esses adversários, mas ao mesmo tempo algumas coisas levam tempo no futebol e não tem como você fugir disso. O elenco precisa criar casca e maturidade, e isso só vem com os jogos e com o tempo. Várias decisões nesses jogos, né, que você citou, tanto contra o São Paulo contra o Flamengo, eu achei que em alguns momentos faltou maturidade para passar por o famoso saber sofrer em algumas etapas do jogo que é necessário, algumas decisões equivocadas. Tem um lance lá contra o Flamengo onde sai o segundo gol, o Cruzeiro faz uma falta ali onde o jogador ficou destemperado, porque os jogadores do Flamengo não cederam o fair play. Só que você não pode fazer uma falta naquela área ali, tão próximo do seu gol, porque você ficou chateado, porque você ficou destemperado. Só que isso são coisas que vão vir com o tempo, com a maturidade, com esse elenco competindo cada vez mais nesse nível, o que é uma realidade muito nova, né? Até pouquíssimo tempo atrás, a gente ia para esses jogos meio que como franco atirador, mas sem nenhum pingo de responsabilidade. E hoje a gente já entende que o Cruzeiro talvez precise entregar mais ou possa entregar mais. Acho que a expectativa de todo mundo é que o Cruzeiro volte a ser esse time que entra e joga de igual para igual e vence e pontua contra qualquer adversário, mas a gente ao mesmo tempo tem que traçar esse paralelo e entender o nosso momento, o momento dos adversários.
e que essa equipe está sendo montada, e é muito bom que hoje a gente conte com jogadores que têm já uma carreira de sucesso, né, e são vencedores, e são experimentados no futebol. Isso vai agregar muito e vai diminuir essa curva, esse tempo para que essa maturidade chegue. Mas é inevitável que isso leve algum tempo e a gente precisa ter paciência, e eu acho que, como você falou, o tempo todo está realinhando as expectativas, porque quando começou o campeonato a gente pensava em fazer 45 pontos e entrar de férias, né? Sul-Americana nem se fale, né? Era algo perfumaria. Então, se hoje a gente tem uma capacidade de almejar algo maior antes dos reforços, eu acho que isso tem muito a ver com o trabalho tático, técnico e também de gestão de pessoas do Seabra, que é muito isso que você tocou. Eu acho que os jogadores precisam primeiro acreditar na capacidade dele, tanto técnica e tática de conduzi-los, mas também na coerência que ele vai ter nas trocas, a forma como a coisa vai ser conduzida, né? Quantos erros me tiram do time. Esse tipo de coisa, por mais que o jogador de futebol, e eu concordo que é muito mimado, principalmente aqui no Brasil, os que atuam aqui, todo mundo quer jogar, né, Matheus? Eu acho que ninguém quer ser reserva, e isso é bom. Eu acho que é importante que nesse mais alto nível de competitividade os jogadores queiram jogar. Eu não gostaria de ter no elenco um jogador acomodado no banco e que não entra. Então, cabe ao treinador, o que é algo muito difícil, gerir essas cabeças, essas pessoas que só pode entrar 11 como titulares e mais 5 ali ao longo do jogo. E todos os outros, em certa medida, estarão insatisfeitos. Então, não é fácil, né, você fazer isso. E eu acho que ele tem dado uma resposta muito positiva até aqui. Eu vejo coerência nas escolhas dele, mesmo quando eu não concordo tanto e quando na minha cabeça tem um jogador que deveria estar à frente de outro, mas eu não posso negar que ele tem méritos nas escolhas dele, até porque o desempenho e os resultados mostram que ele tem mérito. Então a gente também tem que dar um pouquinho o braço a torcer às vezes. Pode não ser do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, mas também não, só porque é dessa forma não dá para tirar o mérito do outro, né? Assim, com certeza. E nessa questão, assim, do trabalho dele, do que a torcida esperava, eu acho que o fato dos reforços terem vindo antes da abertura da janela é bom para o Cruzeiro, mas para o torcedor ficou gerando uma expectativa muito maior assim no torcedor, porque, por exemplo, a gente não pode perder para o Flamengo, porque quando os reforços estiverem aí, a gente não tem condição de brigar pelo título. Então, assim, o pessoal já estava contando com um resultado que não existe. E, assim, isso é narrativa. E essa não foi a única narrativa que se criou em volta do trabalho do Fernando Seabra. Eu via muita gente falando assim, isso é unanimidade na torcida, tem que tirar o Lucas Silva. E, gente, que mundo que você acompanha futebol que o treinador tira o capitão do time, do elenco, assim, entendeu? né, Do nada. Assim, é lógico que agora vai acontecer essa mudança. Aí tem outros jogadores como o Ramiro que não vinham jogando. Na época eu até fiz um vídeo sobre isso lá no Instagram. O Ramiro, ele vinha tendo minutos assim bem minguados, assim, entrava 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos no jogo, enquanto o Vitinho e o Japa vinham ganhando minutos assim consistentes, jogando um tempo inteiro e tal. Só que para a torcida, o Ramiro era titular absoluto, entendeu? E essas narrativas assim, eu acho que atrapalharam muito. Eu acho que tinha uma má vontade muito grande assim do torcedor com o Seabra, porque ele não tem essa grife, né? E assim, agora depois que a janela abriu, então aí acabou a paz dele, né? O jogador que aguenta só 15 minutos, tem problema, vai jogar titular. O torcedor quer ver o time titular em campo, mas existem várias coisas aí durante o processo de treinamento, de incluir o cara no sistema de jogo, porque é um sistema de jogo igual você citou aqui, o Cruzeiro sabe o que fazer com a bola, sem a bola. Você absorver isso não é da noite para o dia, você tem que ter os treinamentos com o grupo, e o Cruzeiro vinha de uma sequência de jogos que não tinha treinamento,
não tinha... o Cruzeiro fazia mais treino assim de tático, né? Tipo assim, de um dia para o outro a gente já concentrar para fazer o jogo, né? Então, essas narrativas eu acho que atrapalharam um pouco, assim, mas aí é aquela coisa, né? Ser feliz é uma escolha, né? O que você acha aí sobre o torcedor que, como se diz, agora que o trabalho já está consolidado, vai ser o Seabra não vai sair mais esse ano. O que você acha? O torcedor aceita que dói menos? Porque o pessoal tem que dar o braço a torcer? Qual é a sua avaliação? Matheus, eu acho assim, cada um sabe de si. Quem sou eu para falar o que o torcedor do Cruzeiro, que são não sei quantos milhões, né? O que ele deve ou não pensar, são pessoas muito diferentes e que, né, entendem, enxergam o futebol de formas muito diferentes. O que eu acho é que no final do ano é bem provável que o Seabra receba muitas propostas de outros clubes brasileiros, porque é claro que não tem como a gente prever o futuro. A gente está falando aí, não tem nem 4 meses de Cruzeiro, acabou o primeiro turno agora, hoje começa a primeira rodada do segundo turno, muita coisa pode acontecer, o trabalho pode cair de rendimento, a gente, né, não tem como prever. O que a gente faz são projeções baseadas no que a gente vê hoje. A gente vê um trabalho muito consolidado do ponto de vista tático, um time muito bem treinado e um time que ganhou peças. Então isso faz com que você entenda que ele vai ter hoje, a partir de agora, a oportunidade de manter e talvez até crescer nos pontos que precisam ser melhorados, como por exemplo o desempenho fora de casa, né? Então eu acho que muita gente talvez vai se surpreender, mas eu acredito que eu não vou ficar nem um pouco surpresa chegando no final do ano, principalmente dependendo de alguns movimentos aí de treinadores que sempre saem, né, recebem propostas de outros mercados. Eu acho que o Seabra passa a ser um treinador muito bem avaliado pelo mercado interno, e eu acho que o Cruzeiro só vai conseguir segurá-lo se oferecer um bom salário, né, um bom plano de carreira financeiro e um bom projeto, um projeto esportivo competitivo que dê a ele credenciais para chegar e conquistar, que eu acredito que é o que todo treinador e todo profissional do futebol deseja, né? O que me deixa muito feliz e tranquila é que eu acho que hoje o Cruzeiro tem condições de oferecer essas duas coisas para ele. Eu só queria voltar um pouquinho nessa questão do Ramiro, porque eu amo esse assunto. Eu acho que ele é assim, todos os cruzeirenses que eu converso, seja da minha família ou no trabalho, eles falam sempre muito do Ramiro, e é bem isso que você citou. E para além disso que você citou, o Cruzeiro perdeu vários jogadores ao longo ali, jogadores titulares por conta de lesão ao longo do início do campeonato. E foi só depois que esses jogadores saíram que o Ramiro voltou a figurar no time titular. Então não foi só o Barreal, foi o Rafa Silva, foi o Arthur Gomes. E se você se lembrar, Matheus, teve um determinado momento que o Matheus Vital vinha entrando muito no time. Não estou entrando no mérito de quem gosta e de quem não gosta, mas ele vinha entrando bem até ali no segundo tempo. Aquela vaga ali estava aberta. Só que ele perde todos esses jogadores por lesão, num elenco que já é curto, e como você citou, o Japa vinha jogando muitos minutos, o próprio Vitinho vinha jogando muitos minutos, e aí a gente tem que entender uma avaliação que ele tem que fazer, e a responsabilidade dele do que os jogadores estão entregando, do ponto de vista que ele pede com e sem a bola, os movimentos que são necessários. É óbvio que para a gente é muito mais interessante ver jogadores que a gente entende que oferecem mais dinâmica. Eu acho que é a minha avaliação também. Eu não acho que eu acho o Ramiro um pouco lento, eu acho que ele oferece menos dinâmica, principalmente quando ele é escalado numa posição em que seria necessário que ele tivesse um pouco mais de embate físico. E por vezes, por conta desse elenco curto e dessas lesões e maratonas de jogos que a gente teve, foi necessário que ele atuasse junto com o Lucas Silva, que eu acho que foi o grande problema ali muitas vezes desse meio campo. Quando joga só o Lucas Silva, ou nas oportunidades que jogou só o Romero, a gente não viu essas dificuldades ali no meio campo do ponto de vista de dinâmica e de embate físico, né?
mas as pessoas falam como se o Ramiro fosse assim, o titular absoluto desse time, e isso nunca aconteceu. E eu acho que são picuinhas que a própria torcida vai criando, e isso vai crescendo, e daqui a pouco você desestabiliza um trabalho que é muito bom, né? E eu acho que foi muito engraçado. Teve um momento aí que o Cruzeiro perdeu 2, talvez 3 jogos seguidos, agora eu não me lembro, e coincidiu com aquela situação do Cuca no Atlético Paranaense. E aí todo mundo falando em demissão, né, do Seabra, e aí alguns jornalistas chegaram a veicular uma conversa do Matos com o Cuca nega, o Cruzeiro também, né? E naquele momento eu vi, além do Cuca ser especulado, o Renato Gaúcho. E aí eu fico pensando assim, será que toda troca de treinador é benéfica a qualquer momento? E na minha opinião não é. Eu acho que são nomes que foram especulados aqui, um por um jornalista, né, e outro pela própria torcida nos comentários ali sobre essa notícia, que são 2 treinadores que não entregaram bons trabalhos esse ano, né? O Grêmio, o jogo que eu vi do Grêmio contra o Cruzeiro, eu fiquei muito assustada. Eu acho que se eu fosse torcedor do Grêmio, eu estaria muito preocupada, porque eu vi um time que é pobríssimo, assim, do ponto de vista tático. Eu fiquei assustada com a imposição física do Cruzeiro, o domínio que o Cruzeiro teve sobre o Grêmio. Isso é muito bom pra gente, mas tem um adversário do outro lado que é muito frágil, né? E é claro, agora vai contratar e vai fazer o que for necessário para salvar o ano. E do outro lado a gente tem um treinador que abandonou mais um trabalho, que é algo assim absolutamente normal do Cuca. Ele interrompe a maioria dos trabalhos dele, ele deixa os times na mão, e a gente viu isso recentemente em vários recortes. E ele conseguiu não classificar o Atlético Paranaense na Sul-Americana, onde ele tinha um elenco muito melhor que os outros 3. Se já era obrigação do Cruzeiro passar em primeiro lugar no grupo dele, quanto mais do Atlético Paranaense. E agora eles conseguiram, né, passar nos playoffs, mas foi um grande vexame com o elenco que ele tinha. Ele não conseguia entregar isso e abandonar o barco da forma que foi por conta de alguns resultados ruins no primeiro terço do campeonato, nem terço, né? Acho que 25% do campeonato brasileiro. Então, a gente também tem que entender isso, né? Nem toda troca de treinador ela vai ser benéfica para o seu time, e entender os contextos. Quando um time está brigando para não cair, às vezes a troca se faz necessária e, por exemplo, o Fluminense que trocou o Diniz pelo Mano Menezes, né? Eu acho que ninguém, se pudesse escolher, trocaria assim, um pelo outro, mas se faz necessário uma mudança ali de paradigma para ver se salva a temporada. Quando o seu time está nesse contexto, tudo bem, você faz o que é preciso para você fechar o ano com 45 pontos e tentar pensar o próximo ano com mais tranquilidade. Agora, a gente está num contexto de brigar por uma vaga na Libertadores, num contexto de uma competição internacional que vai ser difícil, como sempre mas não é impossível. A gente tem um bom elenco e um chaveamento que, tirando aí, até vi seu vídeo hoje, né, tirando aí o jogo das oitavas, tem um caminho até mais favorável que os outros brasileiros, eu diria, na competição. E aí, nesse contexto, você trocar um treinador que vem entregando desempenho, que vem entregando resultado, porque ele perdeu um jogo, porque ele perdeu 2 jogos, não me parece uma coisa assim que faça muito sentido. E isso só foi alimentado por conta dessas pequenas picuinhas, preferências da torcida. E eu acho que no fim do dia a gente tem que entender que todo treinador faz as suas escolhas. Como você falou, existem movimentos que são treinados e os jogadores têm que se inserir nisso, né, nas coisas que o treinador pede, com e sem a bola principalmente. A gente tem um elenco muito bom e naturalmente alguns jogadores vão ganhar posição. Eu também acredito que naturalmente o Lucas Silva vai virar opção no banco e o Matheus Henrique vai ser titular no lugar dele. Eu acredito que naturalmente o Wallace vai entrar no time no lugar do Lucas Romero, mas isso tem que ser feito com muito cuidado, porque esses jogadores, esse time está entregando resultado e desempenho. Então, cabe ao treinador também ter coerência e respeito por essas pessoas. A forma como você coloca os jogadores e faz essas trocas de titularidade, é importante que ela seja feita com cautela
E a gente está num cenário muito favorável para isso, né, Matheus? Porque o time está bem, o time está entregando. Não é como se o time estivesse beirando a zona de rebaixamento, precisando de uma mudança muito drástica na forma de jogar ou nas peças. A coisa está caminhando, então eu acho que cabe à torcida ter paciência, e eu falo muito essa frase, porque, aliás, eu acho que isso é uma filosofia de vida. Ser feliz é uma escolha, e é mesmo, e eu escolhi ser feliz com esse time, porque a gente viveu momentos tenebrosos, não tem muito tempo, era um martírio sentar para assistir aquele Cruzeiro de 2021, além de tudo o extracampo, que é óbvio, né, é evidente, não tem como o futebol dar certo dessa forma. Parecia que tudo conspirava dentro de campo para dar errado também, né? O Cruzeiro tomava uns gols absurdos, eram umas coisas meio maquiavélicas, assim, parecia um roteiro escrito pelo pior inimigo possível. E se você for parar para pensar o contexto que a gente estava há tão pouco tempo, e hoje a gente está já em condições de pensar num G6, tem gente até pensando em título brasileiro, eu acho que cada um sonha o que quiser sonhar, quem sou eu para falar, né? Eu particularmente acho que ainda não é nosso momento, mas a partir do ano que vem acho que dá para a gente pensar nisso com um pouco mais de condição. Então, se essa é a nossa briga hoje, se é G6, se é pensar em Libertadores, se é pensar num título internacional, por que não aproveitar esse momento, né? Ser feliz com o time que está jogando bem, que um elenco que parece estar muito entrosado, unido, né? Inclusive com a comissão técnica. Então, hoje a gente tem peças, oportunidades. Eu estava assistindo a entrevista do Seabra depois do jogo contra o Juventude, e ele fala sobre isso, né? Um elenco maior, ele te dá a oportunidade de escalar o time pensando em estratégias contra adversários diferentes. Às vezes você vai precisar mudar um pouco o jogo e você tem peças para isso. Então, o futebol ele vai muito além desses 11 que entram ali como titulares, e hoje a gente tem a sorte suficiente de poder almejar isso, né? De poder pensar num elenco que te oferece variação tática, que te oferece variação de estratégia. Se você perde um jogador por suspensão, você tem outro que pode fazer aquela função tão bem quanto. Então, há muito pouco tempo atrás, isso não era a nossa realidade. Então, claro, o futebol brasileiro é uma bagunça, em 30 dias você tem 20 jogos, é uma coisa meio louca. Talvez daqui a 2, 3 meses a situação seja diferente dessa, mas eu acho que hoje a gente tem que, sabe, ficar um pouco mais tranquilo, aproveitar esse momento, saborear esse momento, sentar ali para ver esse jogo contra o Botafogo. Sei lá, né? Pode ser que o Botafogo goleie o Cruzeiro, não sei. Mas eu vou sentar ali para assistir sabendo que o Cruzeiro vai entrar em condições de competir contra o líder do campeonato. E que não foi campeão ano passado por conta de circunstâncias ali do elenco que eu acho que sentiu um pouco a pressão no momento de instabilidade. Mas que é um time que está pronto para ser campeão brasileiro, o Botafogo. Ele só precisa agora superar esse fantasma, né? E hoje o Cruzeiro vai entrar fora de casa com condições de pontuar lá, seja 1, seja 3. Então, por que não aproveitar esse momento, curtir esse momento? A gente está com uma condição muito boa, muito favorável de ficar entre os 4 primeiros, entre os 6 primeiros desse Campeonato Brasileiro. E sabe, vamos ser felizes, vamos curtir esse momento, vamos apoiar esse time, né, quem tem condições de ir a campo, quem tem condições de fazer um sócio torcedor, porque eu acho que há muito tempo a gente não tinha essa oportunidade de realmente do futebol ser uma alegria, né, e não fazer cálculo ali para permanência ou para não cair, seja o que for. Então, realmente é o momento da gente regozijar um pouco. E parando para pensar assim, em relação a curtir, eu acho que isso passa muito pela questão do torcedor entender assim que não ganhou, mas assim, em vários jogos aí que o Cruzeiro teve no ano passado, a gente ficava assim, pô, só acaba o jogo, sabe? Pra gente fazer outra coisa.
E assim, hoje a gente tem o prazer de assistir o Cruzeiro jogar um futebol mais vistoso, um futebol mais objetivo. Eu acho que o jogo contra o Bragantino assim, foi um jogo que eu curti muito, sabe? Porque o Cruzeiro, várias jogadas assim, trabalhadas. Eu brinco que você olha para o Cruzeiro hoje, quem vai no campo, assim, você olha para o Cruzeiro, dependendo do setor do estádio que você vai, no Mineirão, né? Você consegue ver o jogador posicionado bonitinho, assim, os três atacantes indo fazer a pressão, tudo funcionando assim no encaixe. Então, assim, parece até que é ensaiado, que eu falo assim, é treinado, mas assim, parece que é combinado com os movimentos, assim, Com o adversário, né? com o adversário, isso que eu queria, esse é o ponto. E assim, você falou em determinado momento assim, que o Cruzeiro, pedindo outro treinador, que se o Seabra tá no Cruzeiro hoje é porque não tem treinador no mercado. Então, assim, o pessoal acha que mudar, fazer esse tipo de mudança é um negócio que vai surtir efeito imediato, e não é. A gente tem vários exemplos aí de trabalhos que foram descontinuados por falta de prestígio, né? E por falta de paciência das diretorias. Então, assim, vamos com calma, vamos curtir mais, vamos aproveitar. O Cruzeiro hoje é um time mais competitivo. A gente veio aí de 3 anos de Série B, jogos muito ruins, assim. Nossa. Nossa, era difícil, né? E, assim, para não falar que a gente só está elogiando o Seabra, você pontuou a questão do retrospecto fora de casa, que precisa melhorar. Eu acho que, falando um pouco assim mais de tática, eu acho que o Cruzeiro, em alguns jogos, até em jogos que o Cruzeiro sai vencedor, ele demora um pouco a entrar no jogo, assim, e aí o Cruzeiro acaba. O jogo contra o Grêmio teve um lance que o Anderson salva, que é um gol que sai e condiciona a partida, né? E aí, até que a gente tem tido poder de reação, a gente empatou o jogo contra o Palmeiras, infelizmente o VAR tirou o gol do Cruzeiro, né? Injustamente, mas assim, contra o Flamengo, a gente toma o gol, faz o gol do empate, o time tem poder de reação, mas eu acho que falta isso, esse ajuste assim de entrar mais focado para poder fazer um resultado mais tranquilo. E às vezes falta o gol sair mais cedo também. Por exemplo, contra o Atlético Paranaense, o Atlético Paranaense estava entregue no jogo, só que o Cruzeiro não matava a partida e de repente o Atlético Paranaense, pô, eu acho que dá para empatar aqui. E aí no final do jogo virou um desespero ali que não precisava, né? Você citou aquela sequência ali de derrotas que coincidiu de ser com Lucas Silva e Ramiro no time. Eu acho que teve a questão do Barreal, que teve um problema no jogo contra o Flamengo e tudo mais. Então, assim, o torcedor tem que ser mais grato, eu acho. Eu tenho os erros ali, como todo treinador tem, nenhum treinador é perfeito. E para finalizar aqui, né, a gente já está chegando na reta final do vídeo, com tudo que a gente tem hoje, com os pontos que a gente fez, com os reforços que tem, qual que é a briga do Cruzeiro no campeonato, na sua opinião? Cara, eu acho que a briga do Cruzeiro é por Libertadores. Eu acho que o Brasileirão ele tem 3 candidatos muito claros ao título, que são Flamengo, Palmeiras e Botafogo. São trabalhos que estão prontos para isso, né? Inclusive, eu acho, na minha análise, eu acho que o Botafogo ele está um ano na nossa frente do ponto de vista de planejamento e execução desse planejamento, sabe? Então, para mim, são os times que brigam de fato para serem campeões. E eu acho que você tem ali um segundo pelotão onde o Cruzeiro está, que briga ou para ser o quarto colocado ou para ficar ali até o sexto. Então, eu acho que a nossa briga é tentar chegar nesse G4 numa condição de uma vaga direta para a Libertadores, que eu acho que seria o cenário ideal, né? Se não precisar jogar a pré. É óbvio que eu vou torcer muito para que a gente consiga tirar essa diferença de pontos e de repente já conseguir algo improvável esse ano, mas eu acredito que a briga no Brasileirão é por Libertadores, né? E na Sul-Americana eu acredito que é um time
que entra em condições de brigar. A questão é que é tudo muito recente, os reforços, né? Então, se fosse esse mesmo elenco já jogando junto há mais de um ano, talvez a gente chegasse numa condição de muito favorito para todo mundo. Hoje eu não acho que é bem assim, mas eu acho que analisar elenco por elenco, a gente está entre os melhores da competição. Aí precisa provar isso em campo, e a competição de mata-mata internacional, ela é como você falou até no seu vídeo, né? É um jogo muito mais mental contra o Boca Juniors lá do que propriamente só técnico ou tático. Então, cabe ao Cruzeiro confirmar esse favoritismo. Acho que a parte boa, a notícia boa, é que hoje a gente tem no elenco jogadores experimentados nesse tipo de circunstância de jogo, isso vai ajudar muito, mas esse elenco em si, ele nunca competiu nesse nível, né? Até então a competição desse elenco sempre foi fazer o melhor possível e inclusive entramos no ano com uma questão de ficar na primeira parte da tabela. Então, assim, 10º lugar estava excelente. E agora você tem uma ruptura onde você já pensa num título internacional. Então vamos ver como que o elenco, o próprio Seabra vão assimilar isso. Acho que a gente tem condições de competir na Sul-Americana e de ir avançando, e aí mata-mata eu gosto de avaliar quando eu vejo o time em campo, sabe? No mata-mata mesmo, porque eu acho que tem algumas nuances do jogo que te mostram o que aquele elenco pode conseguir naquela competição. Então, tô com uma expectativa muito boa para esses jogos aí das oitavas, tomara que a gente saia vencedor, mas acredito que no Brasileirão a gente briga por Libertadores. Eu acredito assim, eu tô bem alinhado assim com o que você pensa em relação à expectativa para o Cruzeiro aí nesse final de ano aí, nesse final de temporada. Eu acho que a questão do mata-mata, o time, eles crescem de acordo com o que eles vão avançando. A gente vê vários times que às vezes não estão jogando bem, mas eliminam um time grande ali, vai ganhando moral. Então é difícil prever o campeonato mata-mata. No Brasileirão, eu acho que a briga do Cruzeiro hoje é por vaga na Libertadores, mas eu acho que é uma vaga ali no G6. Eu acho que para o G4, o Cruzeiro precisa, primeiro, melhorar a campanha fora de casa. Segundo, o Cruzeiro engatar algumas sequências de vitórias, assim, 2, 3 vitórias, aí vem um empate ou aí vem uma derrota, mas precisa de mais resultados na sequência, igual foi com Corinthians, Bragantino e Grêmio, assim, sabe? Precisa de mais disso. Então hoje eu acho que é G6, mas tá isso aqui, ó, de brigar pelo G4. E aí, quando a gente para falar de título, a gente tem que levar em consideração que esses times estão em Copa do Brasil, Libertadores, alguns. Sul-Americana não, né? Que Sul-Americana acho que só o Cruzeiro. Mas assim, Fortaleza. e o Fortaleza, exatamente. Mas eu acho que o Fortaleza também não briga pelo título, né? Eu falo assim, de adversário para título, os outros times vão ter tabelas assim bem mais complicadas. Tem a questão de desfalque de jogador de data FIFA, que a gente não sabe como é que vai ser, se vai parar, se não vai, por causa da paralisação que já teve por causa dos times do Sul. Então, assim, eu acho que projetar título na metade do campeonato é muito precoce. Eu acho que com o que foi feito com um time de 11 milhões, a gente pode e deve sonhar com uma vaga na Libertadores. E se ela vai vir de forma direta ou indireta, aí a gente vai descobrir com o andar das próximas rodadas. A gente vai ter uma sequência bem difícil agora. Botafogo, Fortaleza, o Clássico, depois o Vitória lá na Bahia. Então, assim, dependendo de como a gente vai sair aí, a gente consegue saber melhor qual que é a disputa do Cruzeiro aí no campeonato. Bom, eu acho que a gente conseguiu condensar aí tudo. O vídeo ficou longo, mas ficou bem rico assim de opinião, de material. Eu acho que quem vier para o vídeo aqui vai conseguir ter uma visão, igual você falou, micro, mas também macro de todo o contexto aí de Fernando Seabra no Cruzeiro, que não é segredo para ninguém, é um protegido nosso lá no Twitter, né?
Então, assim, nada mais justo do que o vídeo de 1.000 inscritos fosse sobre ele e eu resolvi te chamar porque concordo com muita coisa que você fala lá no Twitter, então é um prazer dividir esse espaço aqui com você. E quem chegou aqui até aqui, deixa o like, deixa o comentário, vou abrir o espaço aí para você se despedir. É isso, queria agradecer pelo convite, né? Se não ficou óbvio, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Não tinha intenção nenhuma e nunca passou pela minha cabeça estar no YouTube. Mas uma das coisas que me motivou, na verdade, a fazer uma conta do Twitter para falar do Cruzeiro especificamente, primeiro que a que eu tenho atualmente, as pessoas não falam de futebol, não gostam, então você fica um pouco solitário e até incomodando as pessoas, né? Então tem esse primeiro ponto. E o segundo foi justamente porque eu achei que algumas das críticas e até pedido de demissão do treinador não fazia o menor sentido. Então eu só queria ter um espaço onde eu pudesse expor um pouco as minhas ideias e mostrar por que eu achava que aquilo não fazia sentido, né? É óbvio que ainda é muito cedo, muitas vezes eu me sinto assim na obrigação de estar ali nas trincheiras, né, pelo Seabra junto com a turma. Eu acho que o cenário ideal é a gente poder ter até uma abordagem um pouco mais neutra em relação a ele e a todos os profissionais, criticando quando tem que criticar e elogiando quando tem que elogiar. Mas é que a picuinha e algumas narrativas elas vieram tão forte a ponto de talvez até atrapalhar o ano que a gente está tendo, que está sendo tão maravilhoso, né? Então, acredito que na internet a gente tem que ter também uma certa responsabilidade com o que a gente fala, porque não deveria, mas é muito claro, acho que hoje para todo mundo, que os dirigentes aí dos times brasileiros, eles estão muito atentos ao que o Twitter está falando, ao que o Instagram está falando, né? E inclusive muitas vezes soltam coisas ali para ver qual que vai ser a reação do pessoal, né? E agir de acordo com isso. Então a gente tem que, às vezes na hora da raiva, né? Na hora da derrota, ter um pouco mais de um pezinho um pouco mais atrás, um pouco menos de clubismo. Eu acho que todo mundo quer ganhar todos os jogos, né, Matheus? Mas, assim, nem os melhores times do mundo ganham todos os jogos. O Manchester City não ganha, o Real Madrid não ganha e não é o Cruzeiro que vai ganhar. Então, a gente tem uma capacidade de, no momento ali da derrota, ter um pouco mais de calma para poder avaliar. E se chegar um momento em que o trabalho tem que ser interrompido, isso faz parte. Mas acho que não é o momento. Enfim, queria agradecer aí o espaço e é isso, né, que Deus abençoe a nossa temporada, está sendo muito boa, eu não tenho nem mais o que pedir, eu estou muito grata e espero que a gente continue sendo feliz, porque é uma coisa que eu senti muito falta. Eu acho que o resumo de tudo que você falou é a frase do nosso comandante, né? Nem euforia, nem desespero, tesão e equilíbrio. Então, tem que ser o lema daqui para frente. Isso é uma coisa para levar para a vida toda, tesão e equilíbrio. Com certeza. Então é isso, galera. Vamos ficando por aqui. Já reforçando novamente, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um abraço e até a próxima.